Você já imaginou você importar um produto e você comprar esse produto por 10? Vou fazer conta de padaria, conta redonda. E você conseguir revender esse produto por 80? Eu vejo várias pessoas vindo para a China, principalmente quem trabalha com marketplace, estão atrás do produto campeão, do produto que tenha boa margem, do produto que venda bem, né? É sobre isso que nós vamos estar falando no podcast de hoje, no nosso Fala China Podcast. Nós vamos falar de importação de semijoias, o ramo que eu sou suspeito em falar, trabalhando diretamente mais de 11 anos nesse mercado, trabalhei 8 anos no chão de fábrica e realmente é um mercado gigantesco, é um mercado com margens absurdas e nós vamos estar nos aprofundando nesse tema de hoje. Bom, falar de semijóias pra mim é simples pra caramba, né? Pra quem conhece a minha jornada, né? A minha história aqui com a China, eu cheguei na China em 2009. 2009 a 2000 final de 2011, eu trabalhei diretamente com a música, né? Tive algumas experiências exportando cueca, boné, coloquei algumas camisas também, coisa de marca na época. Mandava conjunto, é, casaco assim, sabe? Casaco, como é que se chama? Casaco de napa, não sei como é que se fala, mais esportivo, sabe? Tive algumas experiências, perdi dinheiro, perdi dinheiro, aquela famosa história. Bom, eu vou comprar porque eu tenho um primo meu que ele tem bastante conhecido, eu tenho um conhecido meu que conhece bastante gente e vai vender pra mim. Tomei na cabeça, quebrei. Se você está pensando em importar alguma coisa para colocar na mão de alguém, monta uma empresa, contrata como funcionário que é melhor, porque tomei na cabeça ali, tomei um prejuízo grande, mas aprendi bastante. E, se eu não me engano, na época foi um prejuízo de US$ 5.000. Mas aprendi muito, 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 muito. Essa foi a minha experiência com importação. Mas, em 2012, voltei para o Brasil, que foi finalzinho de 2011, né? Mas, se eu não me engano, cheguei no Brasil em janeiro. Acho que já era 2012. Aí, gravei no episódio anterior a pergunta que mudou minha vida, que foi assim: e aí, Léo, como é que é o negócio de importação no Brasil? Depois que eu tomei esse prejuízo, eu nunca mais quis saber de importação, né? Eu acho que eu fiz 2 importações só, 3 no máximo, em 2 anos, e meu foco era música. Voltei para a China em 2013, né? Fiquei um período de um ano e meio. Cara, cheguei aqui já com outra cabeça, já contei essa história também. Comecei a trabalhar de graça para alguns escritórios aqui na China e tudo mais. Bom, conheci o mercado de importação. Caí de cabeça. Caí de cabeça. Comecei a estudar inglês, comecei a estudar mandarim, percebi que o mandarim era importante, mas eu não aprendi nada estudando. Eu aprendi o mandarim, eu já contei, eh, quando eu conheci a mãe da minha filha, que eu aprendi, que eu comecei a namorar com ela. Olha só, quando eu comecei a namorar a mãe da minha filha, eu já tinha feito o curso de mandarim. Como é que pode, né? Eu já tinha feito o curso de mandarim e não sabia falar mandarim, é muito louco. Que eu aprendi mandarim na marra. O curso não me ajudou em nada. Na verdade, o curso era bom, eu que era ruim mesmo. Mas enfim, eu tô dando esse parâmetro porque antes de eu conhecer o mercado de semijoias, eu trabalhava com importação. Meu primeiro produto que eu trabalhei, assim, de fato que eu recebi uma comissão, foi minha mochila. Eu demorei alguns meses para poder fechar um container de mochila, aproximadamente US$ 30.000 o container. Conheci o mercado de semijoias nesse período ali. E o cara, em uma semana ou 10 dias, algo assim, o cara comprou US$ 70.000. Eu me assustei. Foi onde que eu vi, cara, esse mercado é gigantesco, esse mercado é bom, ponto. Cheguei no mercado de semijoias. Galera, a minha vida mudou completamente. Hoje, aqui na China, nós temos 3 empresas, tá? Mais de 90% do meu faturamento vem do mercado de semijoias. 80 a 90% vem do mercado de semijoias. Então, eu sou suspeito em falar de mercado de semijoias. Eu vivo disso. É o que coloca a comida na minha mesa. Mas tem gente que é padeiro. Coloca comida na mesa deles lá como padeiro. Tem nada de errado com isso. E não é porque eles colocam comida na mesa deles que você vai querer se tornar padeiro. Eu não vou querer me tornar padeiro. Mas eu tô trazendo o mercado de semijoias por por alguns motivos, tá? Algumas características, assim é a palavra.
A característica número um, é o mercado estável. Acho que a pandemia foi uma das maiores crises que o mundo viu, né? Bom, desde quando eu me entendo por gente, eu já ouvi várias histórias, né? A crise de 2008 lá nos Estados Unidos, né? A bolha da internet. Teve uma crise também imobiliária lá nos Estados Unidos que afetou o Brasil, mas o que afetou o mundo mesmo, eu acredito que foi a pandemia. Bom, na pandemia, teve muita empresa que quebrou, tá? Mas o que teve de empresa que triplicou seu faturamento é absurdo. É um absurdo. É, e eu entendo por quê, tá? Eu entendo por quê. Gente, vai um café aí? Pô, desculpa, nem ofereci. O podcast aqui, o nosso podcast, ele é gravado literalmente sem filtro, tá? É um bate-papo e vambora. Tomando um café aqui, daqui a pouco eu vou tomar uma água. Café dá um pouquinho de sede, né? Mas o mercado de semijoias, ele provou para muitas pessoas, mas para mim, por uma teoria que eu já tinha, quando durante a pandemia. Porque, cara, não, só só vai ter consumo agora de produtos de sobrevivência, de necessidade de fato, necessidades básicas como vestuário, alimentação, saúde, né? Então, é o que se falava. E, cara, eu vi empresas crescendo absurdamente. Eu vi empresas crescendo absurdamente. Mas muito. Eu vou contar um caso meu, tá? Só para você entender o tamanho desse mercado, tá? E colocar uma pulguinha atrás da sua orelha para você talvez entrar nesse mercado de semi-Jorge. Você que está vindo para a China, você que já veio para a China, que busca um produto para poder importar, um produto que te dê margem, um produto que te dê estabilidade, eu vou trazer alguns números aqui para você. Eu vou começar com uma história nossa, tá? 2020, pandemia. Eu lembro que eu entrei no Brasil, eu tava no Brasil em 2019, dezembro, né? Aí eu tava com a passagem comprada para poder voltar pra China em fevereiro. Então cheguei no Brasil, se eu não me engano, foi no dia 27 de dezembro, já no finalzinho já. É, eu ia ficar quase 2 meses, né? Dia 27, um mês. Dia 27 de janeiro, um mês e uma semana, um mês e 2 semanas aproximadamente. Era o tempo de estadia que eu tinha no Brasil. Quando chegou meado de janeiro, começou o burburinho na China, tá? Porque no Brasil se falava, mas falava muito pouco, porque tinha carnaval envolvido, então o pessoal veio falar de pandemia mesmo depois do carnaval, né? Já tinha alguns burburinhos aqui, né? Já tava rodando alguns vídeos da galera invadindo o supermercado, comprando tudo. De fato aconteceu em alguns bairros, em algumas cidades, né? Mas nada muito sério, porque o pessoal não sabia ainda o que estava acontecendo. Aí, eu lembro que eu ia trazer a mãe de um amigo meu, né? Porque eu tava trazendo a minha mãe comigo e eu ia trazer a mãe de um amigo meu. Ele até cancelou a viagem dela. E eu cogitei em cancelar a viagem da minha mãe também, inclusive eu ficar no Brasil mais um tempo. Eu tava com a minha filha na época, 2016, minha filha tinha 4 para 5 anos. 4 para 5 anos. Então, beleza, aconteceu tudo isso aí. Eu, por um milagre divino, eu tenho certeza que Deus falou no meu coração ali, e eu nem cristão era, né? Olha que Deus não tem, é óbvio que ele olha mais pro dele, pra quem acredita nele, mas ele tá aí pra todo mundo, pra humanidade inteira, tá? E aquele dia foi muito engraçado, porque eu liguei pro meu antigo chefe, o dono da Xingyu, ele falou assim pra mim, isso devia ser dia 27 de janeiro, 26, 27. Ele falou, Léo, não vem não. Não vem não, porque aqui ninguém sabe o que tá acontecendo de fato, é melhor você ficar por aí. Falei, tá bom. Fui dormir basicamente com certeza que eu não voltaria no dia da minha passagem ali, no dia da minha viagem. Aí,
Acordei e fiquei com um pensamento ali no coração. Fiquei com o pensamento no coração, foi ótimo. Fiquei com o pensamento, fiquei pensando, eu falei, não, 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 eu quero voltar pra casa. Quero voltar pra casa, quero voltar pra casa, quero voltar pra casa. Falei que eu chamei minha mãe. Eu lembro que eu tava hospedado na casa da minha irmã. Falei com a minha irmã, falei com a minha mãe foi lá na casa da minha irmã. Conversamos, eu falei, mãe, óbvio que eu não vou colocar você em perigo, não vou te forçar nada, e eu vou pro Brasil. Eu vou voltar pra casa, eu vou pra China. Isso era dia 20, devia ser dia 30 ou 31 de janeiro. Né? Minha viagem era no dia 30, 31. Acho que isso foi no dia 29 ou o dia 30. Beleza, bati o pé, falei que ia voltar contra tudo e contra todos, e foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, porque se eu não tivesse feito isso, acho que minha carreira na China teria acabado. Porque a China fechou 7 dias depois. Eu cheguei na China dia 1º de fevereiro de 2020 e a China fechou, se eu não me engano, em dia 7, uma semana depois. E só veio abrir de novo em 2023, em março de 2023. Então, enfim, essa foi a minha, essa foi uma pequena história ali da pandemia. Voltei para o Brasil, voltei para a China, né, que eu fiquei apenas um mês na China, no Brasil, voltei para a China no meio da pandemia. E, cara, realmente muito falatório, ninguém sabia o que estava acontecendo. O meio que eu cheguei meio que no ano novo chinês. O ano novo chinês ele acontece normalmente entre janeiro e fevereiro, tá? Cada ano é uma época diferente. São quase 20 dias de feriados na China, né? Beleza, depois que voltou a pandemia, depois que voltou o novo chinês, aí de fato foi decretado a gravidade da pandemia e tudo mais, ninguém trabalhando, tá? Aí que vem o ponto que eu quero chegar, tá? Em 2020, meu antigo chefe entra na minha sala e fala assim, ó, pandemia tá vindo aí, e se a gente não arrumar uma nova forma de vender semijoias, nós vamos quebrar, eu vou ter que te mandar embora. Ó, temos com pronta entrega, deixa eu só abrir um parênteses. O meu trabalho antigamente, como que eu trabalhava em fábrica, eu tinha que captar cliente para mandar fabricar, tá? Então, como que é joias e semijoias, então o pessoal desenhava a coleção, montava o seu pedido ali, escolhia os produtos que queria fazer, tá? Então era um trabalho de mandar fabricar, totalmente diferente de um trabalho de pronta entrega. Imagina que você vai na 25 de março, chegar na 25 de março, tem vários fornecedores com a mercadoria pronta lá para você comprar e você levar, tá? Agora você imagina você chegar lá na mesma 25 de março, como que eu já fiz isso, e você mandar fabricar algum produto. E você pergunta pro cara, você é fabricante? Ou você tem contato com fabricante? O cara vai falar que sim e vai mandar fabricar para você. Tá, conseguiu entender, né? Mandar fabricar e comprar na pronta entrega. O meu trabalho até 2020 era mandar fabricar. Beleza? Beleza. Aí o chefe veio e falou isso. Eu falei, cara, vamos nos inventar aí. Ele falou, ó, eu preciso que você aprenda a rodar tráfego na internet. Aprenda Instagram, Facebook, se vira nos 30 aí. Foi onde que eu me especializei em marketing digital. Aí que vem, no meio da pandemia, 2020, foi muito teste, muita validação. Beleza, passou 2020, sobrevivemos. Tivemos alguns resultados pequenos, mas tivemos. Mas em 2021, nós pulamos, eu não lembro quanto que eu faturei em 2020, mas eu sei que foi um salto gigantesco, nós fomos para 300 mil reais de faturamento nesse modelo de pronta entrega, que era praticamente uma empresa nova, tá? Aí, em 2022, pasme, eu e minha equipe testamos novas possibilidades, né? Apresentei para o meu chefe na época, ele falou que não, eu bati o pé. Na verdade, até que meio que deu uma engabelada nele. Eu bati o pé, coloquei em prática, que hoje é o meu modelo de vendas, né? Que inclusive eu presto até consultoria sobre isso, né? Eu saí de 300 mil reais por faturamento para, pasme, 5 milhões de faturamento. Exatamente. Mas aqui eu não quero falar sobre essa técnica de venda, não, tá? Eu quero falar sobre o mercado de semijoias. No meio da pandemia, uma empresa nova, 2 anos de vida, tá? Nem 2 anos de vida tinha, 2 anos de vida, vai. 2 anos de vida. Nós conseguimos levar a empresa no meio da pandemia
por um faturamento de 5 milhões de reais. E aí? Será que o mercado de semijoias ele é estável ou ele é instável? No meio da pandemia. Aí vamos lá. Aí tem outros casos. Tem cliente meu que falou que, nossa, Léo, eu prosperei muito no meio da pandemia. Aí, de fato, tem assuntos que você conversa há alguns anos e só vai cair a ficha. Putz, é isso aí, cara. Com algumas experiências que você passa, né? O chefe, o meu antigo chefe, ele falou comigo, Léo, o mercado de semijoias, ele é um mercado muito antigo, tá? Ele é um mercado muito antigo, ele é um dos mercados mais antigos do mundo, porque joias e semijoias, tá? É o que ele quis dizer. Porque desde quando a mulher começou a se enfeitar, a usar acessórios, né? Perfume, é, tecidos importantes, aí tinha joias, pô. Tinha joias, colares e tudo mais, desde essa época, que eu sei lá, milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de anos. Então é um mercado muito antigo. Joias e semijoias é um mercado muito antigo. Eu falo semijoias porque antigamente tinha joias que era feito manualmente, que você poderia chamar de bijuteria, mas era um metal meio que nobre ali, como prata, sabe? Como latão na época, enfim. Aí vai, eu não estou aqui entrando na parte histórica, né? Mas só para dizer que de fato essa questão da mulher se embelezar é algo muito antigo. E esse nosso mercado, ele é gigantesco e ele é muito antigo. Ele vem se provando que ele é um mercado muito estável. E a pandemia me provou. E desde essa época eu comecei a falar mais sobre isso. Falei, cara, o mercado de semijoias é absurdo. O mercado de semijoias é muito estável, né? Eu tenho um cliente que cresceu bastante, 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 bastante por conta disso. Então, de tudo isso, está provado. O mercado de semijoias é um mercado estável, é um mercado que se você colocar energia, se você der atenção nele, você não vai estar naquela onda, sabe? Tem alguns produtos, tem alguns nichos ou alguns mercados que faz, sobe, desce, sobe, desce. O mercado de joias e semijoias, não. Ele não tem essa de sobe e desce. É óbvio que tem alguns tempos que são sazonais, né? Pô, se um país está em crise, se alguma coisa assim, o número de venda vai cair, mas não vai cair só para o mercado de joias e semijoias, vai cair para todo mundo. Mas não é um mercado que hoje, se você investir, daqui a 5 anos, como é que vai ser? A própria pandemia mostrou isso aí, tá? Mas eu comecei esse episódio aqui falando a seguinte coisa: já imaginou você comprar um produto por 10 e você vender esse produto por 80? Aí você pode fazer uma pergunta: Léo, todos os mercados eu posso fazer isso? Todos os nichos? Se você falar isso para mim, eu vou ter que falar para você que sim, você está correto ou correta. Eu posso pegar isso aqui, ó. Eu posso pegar esse microfone aqui, sabe esses microfones de gravação? Acabou a bateria? Ah, não, tá carregado. Eu posso pegar esse microfone, que eu paguei, sei lá, 80 RMB aqui, mais ou menos R$ 60. Eu posso pegar esse microfone, comprei por R$ 60 e vender por 600. Não tem essa marca chinesa que tá famosa, que todo mundo grava com ela, que é o microfone, que ele é basicamente, ele é idêntico a esse daqui. Aí tem o símbolo dele aqui, né? Ele sai aqui, esse aqui. Aí o pessoal grava assim. Então, eu posso colocar o logo dele aqui e vender por R$ 600. Mas eu vou estar vendendo um produto falso. Não é preço de mercado. Ou eu posso falar que isso daqui foi usado por fulano de tal, conto uma história e posso vender por R$ 1.000. Sim, mas não é preço de mercado. Eu estou falando de você comprar um produto por 10, tá? Mais uma vez, só abre um parênteses aqui. 10 é um número exemplar, tá? É só um exemplo, tá? Que eu tenho semijoias de 1, eu tenho semijoias de 100. Então, eu vou ter oportunidade de falar sobre qualidades e por que que dá tanta diferença de preço assim, tá bom? Mas sendo bem categórico aqui na matemática, para poder ficar mais fácil de entender, 10, tá? Então, eu estou falando de um produto que você vai comprar por 10 e você vai vender
por 80. E o teu preço vai estar com preço de mercado, tá? Bom, o mercado de semijoias, para te explicar aqui, tá? O mercado de semijoias, ele é um mercado que ele é simples, mas ao mesmo tempo ele é complexo, tá? Léo, quando eu falo esse número, a galera desconfia, a galera que não é do mercado, né? Hoje eu não vou compartilhar a tela, hoje não é uma apresentação, é um bate-papo, tá? Eu vou ter vídeos aqui no canal, que esse canal aqui, estou transformando ele num canal de semijóias, tá? O podcast, o Fala China Podcast, é um assunto que eu gosto de bater papo, de falar de oportunidades, de dar dicas, e vai ter algum momento de aulas também, tipo, como você fazer isso, sabe? Algo mais ali. Mas isso aqui é mais um bate-papo, tá bom? Então eu não vou compartilhar, que eu já fiz isso várias vezes, aonde eu pego um anel, tá? E coloco e abro no Google. Anel de Moçanite, tá? 0,5 quilates. É um nome técnico que eu tô falando, mas depois você vai ter oportunidade de caso você queira se interessar mais sobre esse assunto. Aí eu já fiz isso várias vezes. Eu tenho um vídeo, inclusive, no canal. Eu não sei se está disponível esse vídeo hoje, porque teve vários vídeos que eu fechei, mas eu fiz isso, aí apareceu lá um anel de R$ 1.000, tá? Aí eu peguei o mesmo anel e que eu tenho aqui na empresa e tava R$ 100 o anel. Que é um anel de Moçanite, é um anel mais luxuoso, né? Um anel de prata. Moçanite é uma pedra hoje que está substituindo o brilhante, né? O diamante e tudo mais, enfim. É um nome técnico, depois eu explico mais oportunidade, tá bom? E daí eu fui falar isso com a galera e eu compartilhei a minha tela. Eu falei, ó, vou botar aqui num site aleatório, no Google. Apareceu 1.000, 900, 950, 1.100. Aí eu aqui, ó. Esse anel tá menos de R$ 100 aqui na China. Se você importar ele, vai chegar para você por menos de R$ 100. Só que hoje eu não vou fazer isso, tá? Então, a galera ficava assim se perguntando, Léo, mas como que é possível você comprar um produto por 10 e vender ele por 80? Bom, muito simples por conta da cadeia do mercado, né? O mercado de semijoias, ele tem uma cadeia. Ele tem uma cadeia meio que grande até, né? Outros nichos eu não sei se funciona assim, mas o mercado de semijoias ele funciona. Tem o fabricante, China. Eu vou falar mais de semijoias importadas, tá? É o que mais roda no Brasil, são semijoias importadas. Então, tem o fabricante, aí vem o importador, tá? Só que o importador, ele tem duas características, tá? Depois eu te falo, eu vou explicar aqui. Aí tem o importador, então fabricante, importador 2. Aí tem o importador autoatacadista, tá? Que ele vai vender para você, que vai vender no atacado, tá? Então tem o importador autoatacado, que vende para os atacadistas. Aí vem o atacado. O atacado vende para quem? Vende para as revendedoras, lojistas, por exemplo, tá? Vou botar revenda. Aí a revendedora vende para quem? Para o consumidor final, para a consumidora. Tirando a fábrica, que a fábrica tem que fabricar, vai colocar a margem dela ali, normal, se você... Não tem como tirar a fábrica de lado, tá? Então, tirando a fábrica, tem o importador, passa na mão de um, que ele vende no atacado, tá? E vende para o atacadista, já passou na mão de dois. O atacadista vai vender para a revendedora, na mão de três. A revendedora vai vender para o consumidor final, mão de quatro. Então, do importador, até chegar no consumidor final, passou na mão de três empresas. Que, usando a lógica brasileira, não estou generalizando, mas usando a lógica brasileira, o brasileiro costuma se comprar por 10 e vender por 20. O dobro, 100% ali. Mas eu tenho cliente que compra por 10 e vende por 20, vende por 25 no alto atacado. E o atacadista compra por 10 e vende por 30. Né? A revendedora vai comprar, já comprou com preço um pouco mais inflado, né? Aí vai vender também compra por 10, vai vender por 25,
tá? E o consumidor final está pagando ali esse valor, tá? Então, uma explicação básica de por que você tem um produto que você compra por 10 e vende por 80 é esse. Se você importar direto, então, e for para o consumidor final, a tua margem é vezes 7, vezes 8, se for falar de markup. Eu tenho um cliente meu que ele pega qualquer preço de custo dele, tá? E ele coloca vezes 8, literalmente, literal, tá? Ele bota vezes 8. E, Léo, mas o preço dele não fica muito caro, não? Nada, fica preço de mercado. Hoje um brinco, hoje para vocês ter uma noção, um brinco, um anel simples, básico, não tem nenhuma peça aqui, mas um anel brinco, um anel básico, você está pagando aí por R$ 49, já folheado. E esse produto custa na China, por, sei lá, já pronto, por R$ 5. Você vai pagar os impostos ali, vai chegar a 7, R$ 8 para você. Entende? Então eu estou falando de preço de mercado. Então, aqui em 20 minutos de bate-papo, 26 minutos de bate-papo, eu mostrei para você que o mercado de semijóias ele é completamente estável e trouxe um racional para você de como que esse produto você pode comprar ele por 10 e vender por 80. E esse é um mercado, cara, muito bom para quem quer ter altas margens, tá? Muito bom para quem quer ter altas margens. E eu vou deixar aqui um adendo sobre quem de fato pensar em entrar nesse mercado, que esse mercado ele tem uma lacuna muito grande. Vamos lá, que lacuna é essa, Léo? As revendedoras hoje, as revendedoras ou lojistas, tá? Quando eu falar revendedor, pode colocar lojista também, tá? A maioria deles não importam. A maioria deles não importam. O motivo, não sei. Talvez por falta de conhecimento, falta de investimento. A maioria deles não importam. Mesmo que a venda no atacado, a margem não seja tão grande, eu sempre dou um adendo que tem um espaço gigantesco aqui, uma grande oportunidade em vender no atacado para essas revendedoras. Que aqui a margem você pode colocar vezes 4 para deixar um espaço para ela colocar ali uma margem dela ali, tá? Então, é, muita gente já ouviu falar de importação. Bom, eu trabalho com. Lembra da empresa que eu te falei que eu consegui ajudar a empresa a faturar 5 milhões de reais de faturamento? Essa empresa, nós fizemos um trabalho muito forte de 2020 a 2024. Foi quando eu saí da empresa, né? Ahn, falando de importação. Então, tem poucas pessoas no mercado que falam de importação hoje abertamente. Nós somos uma delas, né? E eu não sei nem se tem outras, sendo bem honesto, para poder falar de importação de semijóias com tanto know-how assim, tá? Acredito que nós sejamos os únicos que falamos disso abertamente, assim, e também com experiência para poder falar. E existe uma grande oportunidade aqui que as revendedoras têm uma demanda grande de semijóias, mas os preços no Brasil são muito inflados, como que eu provei aqui para você. Então, quando você chega com uma visão de ou você vende no varejo com essa margem, ou você vende no atacado, que o giro é muito mais rápido, que é que eu normalmente eu incentivo as pessoas. Nossa, você tem um Brasil, né? Você tem um Brasil à sua disposição. Léo, o Brasil? Sim, o Brasil. Por quê? Vamos lá. Eu já fiz esses cálculos algumas vezes, então eu já sei de cabeça, tá? Vamos lá, 220 milhões. É o número de habitantes no Brasil. Um pouquinho mais, um pouquinho menos. Estou fazendo conta redonda aqui. Você reparou que eu gosto de fazer conta redonda, né? Conta quebrada quebra muita cabeça. Então vamos lá, 220 milhões de brasileiros. Vamos imaginar que 55% são mulheres, que normalmente as mulheres têm mais mulher do que homem, e 45% são homens, tá? Então, se a gente pegar 220, opa, 220
vezes 0,55, nós estamos falando de 121 milhões de mulheres, tá? 121 milhões de mulheres. Aqui estou falando de mulher no geral, tá? Como se fosse consumidora final. Aí, eu escrevi um livro, tá? Um livro falando assim, falando do mercado de semijóias, tá? Desvendando o mercado milionário das semijóias é o título do livro. E, e foi um livro muito especial para mim, que foi um livro comentado. Eu ouvi uma vez uma pessoa falando assim: "Pô, você imaginou você ter o comentário do autor do livro sobre aquela obra especificamente?" Eu achei aquilo ali maravilhoso, né? Não é um comentário divulgando o livro, né? Ah, eu falo sobre isso, não, não. É se aprofundando. Não, eu gravei isso recentemente. São quantas horas? Ah, foi quase 2 horas de conteúdo. Eu comentando o livro, eu lendo e falando e trazendo outros exemplos, né? Porque eu falo de um tópico e trago exemplos reais, né? Então, um material bem bacana. E nesse livro eu falo sobre essa parte aqui, né? De 220 milhões de habitantes, 60%, vamos imaginar que 60% usa semijóias e 40% não por algum motivo, tá? Estou falando de semijóias agora especificamente. Não estou falando de joia, não estou falando de bijuteria, estou falando de semijóias. Apesar que semijóias e bijuteria hoje, é, para consumidora final, para algumas consumidoras finais, é muito similar. Mas vamos falar de semijóias ali e dizer que semijóias também tem ali a consumidora de bijuteria, tá? Então vamos lá. 220 milhões, tá? 55% vai dar 121 milhões, tá? Ou seja, 220 milhões de pessoas, só recapitulando aqui. No Brasil, 55% que seja mulher vai dar 121 milhões. E dentro desse número, apenas 60% usa semijóias. Nós estamos falando de um número de 72 milhões de mulheres, tá? 72 milhões de mulheres. Agora que vem uma coisa muito, muito interessante, que é onde que eu falo que a oportunidade de você ter um atacado é muito grande. É uma oportunidade muito grande, visível, falando de matemática, simples, tá? Cara, 72 milhões de mulheres. É mulher pra caraca. Até no livro eu faço um cálculo mais ou menos assim. Vamos imaginar que cada mulher consome R$ 25 por mês, né? Num país onde o salário mínimo hoje está 1.300 e lá vai fumaça, de semijóias. Eu cheguei no número de 1,6 bi. 1,6 bi. É absurdo. É absurdo. É absurdo. É isso mesmo. É porque no livro eu falo de 2 meses, né? R$ 50 em 2 meses. Tá, mas vamos falar assim, tá? Não, é isso mesmo. É isso mesmo. Depois eu divido por 2. 1,6 bi de consumo. E, olhando para esses números, vê uma coisa característica dos brasileiros e das brasileiras, tá? Vamos lá, brasileiro no geral, trabalhador e empreendedor. Pensa num povo empreendedor, cara. Gente, eu moro na China há 17 anos. Vou tomar mais um café. Eu moro na China há 17 anos e o chinês, ele é um povo trabalhador, é um povo empreendedor. Mas, na minha opinião, eu acho que os brasileiros são mais. Aqui não tem tanto ambulante. Acho que as leis do país não permitem, né? É difícil você ver, até tem, mas é muito raro comparado com o número que nós vemos que nós vemos no Brasil, sabe? Na praia, por exemplo, quantos ambulantes tem no Brasil, em praias, em festas, né? Aqui na China tem? Tem. Mas comparado ao que eu vejo no Brasil, velho, eu acho que o brasileiro tem um sangue maior. Tem um sangue maior, é ótimo. Tem um sangue empreendedor. O brasileiro tem um sangue empreendedor. Então, levando em consideração que o brasileiro, ele tem por natureza de ser um povo trabalhador, empreendedor,
E as brasileiras, as mulheres, são as melhores vendedoras do mundo, na minha opinião. Agora eu tô falando de opinião, tá? E eu vou te explicar o porquê. Cara, o homem, se for falar de volume de vendas, eu acho que, falando de números, acho que os homens têm mais resultados do que as mulheres. Eu acho. Eu não li esse dado, eu não pesquisei esses dados. Isso aqui não é uma informação relevante. Assim, o dado é esse aqui, então não. É só para acompanhar o meu raciocínio, tá? A mulher, ela é vendedora nata, tá? Se você reparar bem, a mulher vai num almoço de família, pô. Aí tá usando uma bolsa nova. Aí ela chega e as amigas, as primas, as conhecidas, nossa, que bolsa bonita. Eu comprei em tal lugar e tal. Ou então eu tô vendendo, a minha amiga tá vendendo. Se você quiser, eu posso pegar pra você, tá aqui, toma aqui. Ou se ela mesmo revende, já tira da bolsa, já dá ali pra mulher. Não, tem uma no carro, tá aqui, pega aí, depois você me paga. A mulher, sim. O homem, não. O homem não. O homem, o vendedor profissional é diferente, mas o homem no dia a dia, não. Eu tô falando do dia a dia, pô. Tô falando da minha irmã falando, vendendo a trança de cabelo que ela fez, sabe? Ela fez a trança de cabelo no fulano de tal. Ah, vai lá na fulana de tal lá que ela faz muito bem. A unha, aí eu fiz a unha lá na Maria. A Maria fica lá na rua da escola lá. A mulher, sim, essa naturalidade. Elas são as revendedoras, né? Então, bom. O Brasil já tem esse sangue, né, de empreendedor. As mulheres, as melhores revendedoras. E para a consumidora final, melhor coisa que tem é mulher. Mulher vender para mulher. Então, olhando esse cenário, olhando o tamanho desse mercado de semijoias, putz, vai. Absurdo. 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 E tem uma grande janela de oportunidade aqui. Tem uma grande janela de oportunidade. Eu vou fechar esse episódio com a história do casal. Não, eu não vou nem falar do casal. Eu já contei essa história algumas vezes. Em uma outra oportunidade eu conto a história deles, mas eu esqueci o nome da minha aluna agora. Eu tenho um depoimento dela salvo aqui, porque foi um depoimento que eu fiquei muito feliz. Mas é, eu tinha um programa, esse programa está desativado, tá? Que eu chamo desse programa 12K. É um programa onde eu ensino, né? Eu ensinava a revendedora a ter um faturamento de semijoias de R$ 12.000 por mês. Por que eu cheguei nesse número? Eu não lembro agora. Eu, se eu não me engano, foi com Pablo Marçal ou assistindo a live de alguém, cara. Eu não lembro agora. Realmente eu não lembro. Não sei se foi o Pablo, se foi uma outra pessoa. Eu assisti um vídeo, uma live. Ah, não. Foi com Flávio Augusto. Acho que foi com Flávio Augusto. Um outro empreendedor também. Que ele falou assim: você sabe qual é a renda média das famílias brasileiras? Eu acho que foi com Flávio mesmo. Ele falou assim, ó, juntando os bilionários, bilionários de B mesmo, tá? E juntando as famílias mais ricas, a renda média do Brasil é 2.000 e alguma coisinha. Na época era 2.000, mas se eu não me engano hoje está 2.300. A média, tá? A média. Não estou falando de salário mínimo. Quando para você tirar a média, você pega um número total, né? Junta tudo, divide ali por alguma coisa e vai chegar na média, tá? A média do salário brasileiro, das famílias brasileiras, é de R$ 2.200. 300, 400. Hoje deve estar mais ou menos por aí. Aí eu fiquei pensando, caraca, velho. Cara, eu sou nascido e criado em favela. Pra gente lá, né? A renda mínima era um salário mínimo. Eu lembro que eu trabalhei durante um período quando eu fiquei no Brasil, né? Eu cheguei no Brasil início de 2012 e voltei para o Brasil, para a China em 2013, abril ou agosto. Acho que foi agosto de 2013. Eu fiquei um ano e um pouquinho. Voltei a trabalhar, fui para o mercado de trabalho. Eu fiz um curso, me profissionalizei e arrumei um trabalho de maçariqueiro, sabe? Trabalhar no estaleiro e tudo mais. E eu lembro que o meu salário era 1.700 ou 1.800 na carteira, mais os benefícios eu recebi uns 2.000 e alguma coisa. Pô, 2.000 de salário, velho? E eu tô falando de muito antigo não, tá? Tô falando de 2013.
Então, esse número aqui de 2000 e pouco é um número fictício, não é um número na realidade da maioria. Por isso que é a média brasileira, tá? Mas na favela, salário mínimo, vai, mil e, sei lá, salário mínimo mais um pouquinho, R$ 1.500. Aí eu fiquei assim pensando, falei, cara, já imaginou? A mulher conseguir, a mulher e o homem e tal, a família, né? Mas já imaginou? Você, independentemente do sexo, seja homem, seja mulher, conseguir dar uma qualidade de vida para sua família e você conseguir ganhar aproximadamente o dobro da renda média das famílias brasileiras, 4.000, R$ 4.500 por mês? Foi essa pergunta que eu me fiz. Eu fui fazer uma conta, tá? Aí que vai chegar no número 12K, o programa 12K. Bom, a margem de lucro, de sobra de lucro, de quem revende semijoias, isso sem importar, tá? Se você importar, tua margem vai muito para cima. Eu peguei uma média ali e juntando os custos que você tem, tirando os custos que você tem, mais o valor da mercadoria, né? Que se você investe ali, vai lá, R$ 1.000, e você vende, e você, sei lá, você faz R$ 4.000, esses R$ 1.000 você tem que devolver, porque esse R$ 1.000 é de mercadoria. Então te sobra ali 3.000. De 3.000 você tem os seus custos. Então foi mais ou menos essa matemática, uma matemática básica. Não fiz nem matemática de empresa. Falando de MEI, paga seu MEI ali, que se eu não me engano hoje, eu não sei quanto é que tá. Tá uns 80, 90 por mês, não sei quanto é que tá o MEI hoje. Tô falando de MEI, pagando ali o básico ali, coisa básica. Eu lembro que nessa época, foi em 2023, eu fiz esse cálculo, sobrou 40%. Caraca, 40% de margem não é uma margem ruim não, tá? Que tem gente aí que vende pizza, que vende hambúrguer, que sobra 18 a 25%. Eu chutei por baixo aqui 40% que sobra, tá? Já tirando o valor da mercadoria. Então é uma margem legal. A CMJ permite isso. E, então vamos lá, 12.000, por isso 12K, vezes 0,4. Vai dar R$ 4.800. Por isso eu coloquei o programa 12K. Por quê? Se você consegue vender R$ 12.000 de, de semijoias por mês, vai te sobrar em média uns 4.800 por mês. Pô, será que 4.800 por mês hoje você viveria bem? Olhando para a realidade da grande maioria dos brasileiros hoje, sim. Tá? Então, por isso que eu criei esse programa 12K. Aí eu tenho uma aluna que ela, em 3 meses, ela chegou nesse faturamento de R$ 12.000, seguindo o passo a passo que eu ensinava ali dentro do programa. E, cara, foi top. E isso aqui não foi para o consumidor final. Aí é que eu quero chegar. Atacado. Porque para você vender R$ 12.000 no atacado, você precisa, no varejo, para o consumidor final, você tem que vender muitas semijoias. Agora, você vender R$ 12.000 no atacado, o giro é muito mais rápido. Ou seja, em 3 meses, nem do mercado ela passou a vender 12.000, colocou um dinheiro no bolso. Eu não sei nem se ela seguiu com a empresa, porque eu acho que ela tinha outro trabalho. Mas enfim, eu quis contar essa história dela. Só fugiu o nome dela. Não sei se é Dani. Realmente fugiu o nome dela, porque eu tive tantas alunas, e isso já tem um tempinho, mas deixo aqui as minhas desculpas por eu ter esquecido o nome dela. Então, contando essa história, contando esses números aqui sobre o mercado de semijoias, encerro o episódio de hoje. No próximo episódio eu falo mais sobre importação, como importar semijoias e tudo mais. Mas eu quis trazer essa dica, né? Que eu vou me aprofundar muito. Lembra que eu falei sobre eu vou trazer muita dica, vou trazer muito conteúdo, oportunidades, né? Eu saí de Caxias, lá no Rio de Janeiro. Cara, eu vim aprender tudo na marra. Nunca ninguém falou assim, ô, dá pra fazer isso aqui, não fez. Então, eu decidi através desse canal aqui, tá? E a oportunidade que Deus me deu para poder compartilhar esses conhecimentos com vocês. Mas não só conhecimento por conhecimento. Você soube de conter uma coisa que você não sabia, e aí? Isso vai mudar o que na sua vida? Além de trazer mais conhecimento. É bom, mas eu gosto de ação, sabe? Algo que você possa utilizar. Eu assisto muito conhecimento, conteúdo assim.
Eu gosto de assistir vídeo que eu vou ter uma dica, que eu vou aplicar essa dica em alguma coisa da minha vida. E eu quis trazer esse conteúdo hoje para vocês. Então, tá aí. O mercado de semijoias é uma grande oportunidade. A margem é muito alta, é um mercado muito estável e tem um número de tem uma janela de oportunidade gigantesca, principalmente na área do atacado. Mas eu tenho um cliente que é varejista, que está nadando aí de braçada nesse mercado. Eu vou trazer alguns outros assuntos. Para você se aprofundar mais no mercado, acompanhe aqui o canal, porque a partir eh, sei lá, a partir de 2026, vamos dizer assim, a partir de fevereiro, eu vou estar publicando muito vídeo sobre o mercado de semijóias, especificamente de semijóias, aqui no canal do Léo China, o Fala China Podcast. Eu vou falar tanto de semijóias, e vou falar de outras oportunidades também, como que eu falei no canal, no episódio anterior, que eu falei sobre a oportunidade de serviços de importação e tudo mais. Mas eu quis trazer esse assunto de semijóias, que dentro da importação, a maioria das pessoas que vem para a China hoje, o que busca a China, está buscando um produto, né, para poder investir que vai dar dinheiro, que vai dar margem. Esse mercado aqui de semijoias realmente é um mercado que vai te dar muitas oportunidades financeiras, como que eu mostrei aqui. A margem é muito, muito, muito alta, tá? E a janela de oportunidade, então, nem se fala. Gente, esse foi o episódio de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você não gostou também, deixa aqui o porquê que você não gostou. Pode deixar aqui um botão aqui do não gostei, para que eu possa entender que eu preciso melhorar. E vou te pedir uma gentileza. Caso você não tenha gostado, coloca aqui o porquê. Porque o botão de não gostei só vai falar que não gostou, né? Se você colocar ali o porquê, a gente tem a oportunidade de melhorar ainda mais o conteúdo, trazer alguns outros assuntos aqui que possa agradar, tá? Bom, beijo no coração de vocês. Não esqueça de se inscrever no canal, liga aí as notificações que vai ter muito conteúdo bacana aqui no canal do Léo China e no Fala China Podcast, então nem se fala, tá bom? Te vejo no próximo episódio. Grande abraço!